Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Vamos dar início ao nosso culto de doutrina. Seguimos com o tema que nós temos trabalhado, que são as 7 igrejas do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje a gente está indo para a 4ª igreja. A gente já trabalhou Efésio, Esmirna, Pérgamo, e hoje a gente vai começar na igreja de Tiatira, que é uma igreja bem própria no seu trabalho. Ela tem algumas coisas que são próprias dela, que a gente vai estar trabalhando hoje à noite. Amém? Antes de começar, queria estar orando, né, com vocês, para que Deus esteja guiando esse estudo, que Deus possa estar à frente de tudo que a gente vai estar trabalhando e conversando hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença, Deus amado. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, Pai. Que Tu possas estar nos abençoando com o conhecimento da Tua palavra, Pai, nesta noite. Que o Senhor possa estar nos guiando no estudo desta noite, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que essa palavra possa encontrar em nossos corações solos férteis. Que essa palavra possa encontrar em nossos corações local para germinar, para ensinar, para transformação de vida. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A carta da igreja de Tiatira, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, que a gente vai estar lendo agora. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro na cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, coisas profanas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos ver aqui na carta de Tiatira algumas coisas que são bem comuns em todas as cartas que nós trabalhamos e outras que são próprias, que é o que tem acontecido muito. Cada igreja tem algo, cada carta às igrejas tem algo que é bem comum a todas elas e algumas características que são próprias de cada igreja. Uma coisa que a gente pode sempre ter em consideração são as divisões. De como a carta se divide. A primeira coisa que nós temos como divisão é a saudação ao destinatário, que está lá em toda a carta, ao início, que diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Ou seja, é Deus dizendo para João escrever ao anjo da igreja de Tiatira. A gente já debateu isso e eu concordo com um grupo grande de estudiosos
que ele vai trabalhar a ideia de que o anjo não é aqui o anjo ser celestial de asas que está nos céus, não. O anjo é o líder da igreja, é aquele que é responsável pela igreja, que cobre espiritualmente na igreja, ou seja, o pastor, o líder da igreja. Depois dessa saudação inicial, Cristo se apresenta, que ele é o verdadeiro autor da carta. João aqui é somente escritor, ele só escreve, ele está copiando o que Cristo está mandando. E como é que Cristo se descreve? Ele se descreve como filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Depois disso, nós vamos ver que ela mantém um padrão. Ela vai ter uma advertência, uma condenação e uma ameaça, uma exortação. Qual é em primeiro caso, aqui, qual é o elogio à igreja, ou a aprovação à igreja de Tiatira? São as obras de Tiatira. É aquilo que Tiatira fazia. Jesus declara que isso era bem feito, que era bom. Ou seja, eles mantinham as obras do reino em andamento. Tanto é que Jesus vai dizer, ó, conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Ou seja, ele vai dizer que a igreja de Tiatira é uma igreja que tem obras, ou seja, uma igreja que trabalha para o crescimento do reino, para a pregação da palavra, ajuda aos necessitados. Ele vai dizer que é uma igreja que expressa amor. Ele diz que é uma igreja que tem fé. É uma igreja que presta serviço, ou seja, ela serve a comunidade em que está. Ela persevera. Na maioria das cidades, existia um sério problema de perseguição nessa época por causa do culto ao imperador romano, que a igreja cristã não seguia. Então, Tiatira também sofreu perseguição, por isso ela precisava perseverar. E ele ainda disse que as tuas obras últimas são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, que apesar de tudo isso que ele tem para elogiar de Tiatira, ele ainda tem que dizer que hoje o que Tiatira faz ainda é mais do que ela fazia no início. Ou seja, ela não é uma igreja que esfriou, que deixou morrer, que no início era muito... A gente usa muito essa ilustração muitas vezes como novo convertido, que a pessoa se converte, está muito empolgada com a igreja, quer cantar, quer louvar, sai para evangelizar e depois esfria, só vai ao culto, nem sempre vai. E Tiatira não. Tiatira, com o passar do tempo, apesar do passar do tempo, mesmo assim, ela continua tendo obras, ou seja, continua agindo para o erro, e ainda Jesus vai dizer, ó, que faz mais do que fazia no início. Ou seja, Tiatira, apesar do tempo, ela continua trabalhando para o crescimento do reino, ela continua se empolgando com o reino e faz mais. Ela vem fazendo mais, vem fazendo mais, vem fazendo mais. Ou seja, ela continua empolgada com o reino. Só que Tiatira tem um problema. Ele vai dizer que Tiatira tem um problema. Só duas igrejas que não apresentam problemas, que é Esmirna e Filadélfia. Tiatira tinha, e é um problema sério. Um dos grandes questões que a gente tem que entender sobre esse erro, esse problema de Tiatira é o seguinte: a gente tem que entender o contexto da cidade, para entender claramente esse erro. Tiatira era uma cidade comercial muito famosa. Ela tinha muitas guildas comerciais ou associações comerciais. Hoje em dia seriam chamadas de associações comerciais, mas naquela época eles denominavam guildas, ou seja, era um grupo de comerciantes que trabalhavam juntos para vender seus produtos, para comprar seus produtos. E cada guilda dessa, cada associação comercial, ela tinha o seu próprio deus patrono, aquele deus que abençoava essa guilda, que protegia a guilda. E por causa disso, era basicamente impossível você estar na vida social e comercial da cidade sem ter que abraçar algum culto. Porque as associações comerciais, elas tinham cultos aos seus deuses que abençoavam. Ou seja, eles não iam aceitar que um funcionário, um empregado, alguém que participasse da sua associação comercial, não participasse dos cultos aos deuses, porque ia dizer que ia atrair maldição, porque o Deus não ia abençoar aquela associação comercial, porque no meio deles tinha alguém que não fazia o culto. É daí que vem o nome Tiatira. Tiatira
Se a gente for traduzir o nome, significa aquela que tem sacrifícios continuamente, ou que sacrifica do início da manhã ao final do dia. Ou seja, Tiatira era uma cidade que tinha sacrifícios aos deuses em contínuo. Continuamente Tiatira estava tendo algum sacrifício a algum deus por causa disso, por causa dessa quantidade de associações comerciais, dessa quantidade de deuses que eram requeridos sacrifícios para que o comércio, no entender deles, fluísse de forma boa. Então Tiatira tinha isso. Então nós temos que entender que tinha isso, essa grande quantidade de cultos, de sacrifício. Entendendo isso, é preciso entender que você, participando de uma associação dessa, você teria que ser obrigado a participar das festas pagãs. Essas festas pagãs, ou os cultos, a celebração aos deuses, elas tinham duas características muito fortes. Uma, eram as comidas que eram sacrificadas aos deuses, ou seja, animais que eram mortos em adoração a um deus, e depois eram assados para se comer em banquetes. E segundo, era a prostituição como forma de culto. A maioria desses deuses, eles têm esse aspecto na sociedade daquela época, que era que a prostituição era algo de culto. Você se prostituía para cultuar. E aí é que nós vamos ver que surge a situação que Jesus repreende. O Senhor começa a dizer... por tudo isso a igreja de Tiatira foi repreendida ao Senhor. Não havia qualquer desculpa para a igreja tolerar Jezabel e sua corrupção. Aí é que tem uma questão. Jesus apresenta uma autodeclarada profetisa chamada Jezabel. Surgiu no meio da igreja de Tiatira. Ela era uma mulher chamada Jezabel, e auto se declarava profetisa. Só que a doutrina que ela trazia não era a doutrina de Deus. Em vez de ela buscar a santidade, a santificação dentro da igreja, ao contrário. O que ela fazia? Ela não somente ensinava algo errado, como o texto diz lá no versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, ou seja, Deus está dizendo que ela não era profetisa dele, ela se declarava, mas não era. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, a mulher tinha um ensino errado, ela se autodeclarava profetisa sem ser, e a igreja tolerou essa mulher no meio deles. A igreja tolerou alguém que ensinava heresias dentro da igreja e não tomou providências para impedir que essa mulher continuasse lá. Só que ela não permaneceu só no ensino. Além do ensino, ela desvirtuou, ela seduziu os servos, ou seja, seduziu os crentes dentro da igreja a participarem da prostituição e adoração aos deuses e comerem da festa dos banquetes aos deuses. Então, nós vamos ver claramente aqui que a igreja tinha um problema de um falso profeta dentro dela, no caso, uma falsa profetisa dentro dela. E a igreja não tomou uma atitude. E com isso, a situação, além do ensino errado, piorou. Porque no começo foi o ensino errado dessa mulher chamada Jezabel, e depois isso piorou ao ponto que ela passou a seduzir os servos da igreja, os membros da igreja, aqueles que haviam se convertido e participavam da igreja, seduziu eles a pecarem. Pecarem de que forma? A participar da idolatria. Porque era idolatria. Era idolatria como quando você faz... A prostituição em si é um pecado, mas só que aí não era só a prostituição em si. No caso, era a prostituição em culto a outros deuses. E participar dos banquetes aos outros deuses. Ou seja, ela estava afastando os servos em cometer pecados e, além do mais, pecados dentro de um culto a outros deuses. E a igreja, qual é o problema da igreja? O problema não foi que foi uma pessoa que surgiu e cedo, não. Foi que essa pessoa chegou e, pelo que o próprio Cristo diz na carta,
há um tempo estava na igreja, há um tempo se sabia que o que ela estava ensinando era errado e a igreja não fez nada. Ou seja, não houve uma atitude da igreja para expulsar do seu meio uma profeta herege. A igreja permitiu que ela ficasse. E a situação piora quando ela permanece. Só que aí o próprio Cristo diz, vocês não tomaram atitude e eu tomei. No versículo 21, Jesus vai dizer, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, Cristo deu tempo, ela estava na igreja, Cristo deu tempo, se arrepende, abandona esse seu pecado. Ela não quis. Ela não quis se afastar da prostituição cultural, a prostituição em culto. Ela não quis se afastar das festas pagãs. Aí Deus diz, ela não quis se afastar, eis que a prostituta cama, bem como em grande tribulação que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, Jesus está dizendo, ela não quis se arrepender, eu vou botar ela doente de cama. Ela vai ficar doente de cama. E aqueles que adulteraram com ela, que participaram do culto através da prostituição com ela, que não se arrependerem, passarão por uma grande tribulação. Ou seja, se aqueles que participaram das obras que ela incita, participar dos cultos pagãos, participar da prostituição cultural, não se arrependessem, Jesus faria cair sobre eles uma grande tribulação. E ele não para por aí. Ele ainda diz, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus aqui, ele é muito rígido, porque aquele caso é alguém que estava com ela e está perturbando a igreja, está desviando os filhos da igreja. Jesus diz, vocês tiveram ela no seu meio, vocês não tomaram atitude, eu vou tomar. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o próprio Cristo apresenta dele mesmo no início, porque ele diz, que eu sou o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante a bronze polido. E a gente vai ver que ele disse no final dessa condenação que é aquele que sonda as mentes e os corações. Eu acho que o olho tem muito a ver com isso, né? Poder ver, um olho como chama de fogo, ele podia ver mais além do que um olho normal. E os pés como bronze polido seriam pés que esmagariam, que estariam esmagando aquela situação errada. Então Cristo está apresentando ali. Alguns estudiosos, muitos na verdade, tem a questão dos filhos de Jezabel, que Jesus fala, matarei os seus filhos. Muitos estudiosos possuem diferentes interpretações. Alguns defendem que esses filhos são os filhos espirituais dela, ou seja, aqueles que já tinham aceitado sem qualquer reserva e de forma irreversível as práticas ensinadas por ela, ou seja, tinham abandonado totalmente o ensino correto. E outros defendem que esses filhos eram literalmente os filhos naturais de Jezabel. Por isso, o castigo sobre Jezabel e seus associados serviria de testemunho para todas as igrejas de que é impossível escapar daquele que sonda mentes e corações. Cristo está aqui quando ele diz que todas as igrejas reconhecerão, perceberão essa situação, é porque está dizendo, o castigo vai ser tão chamativo, mas tão grande, que todas as igrejas vão ver que eu sondo mente e coração, que você não pode esconder nada. Sobre essa questão dos filhos, de serem filhos espirituais ou filhos reais, filhos da carne de Jezabel, eu acho que a gente não tem como interpretar claramente isso. O texto não traz nenhuma interpretação, nem no versículo, nem em outro texto bíblico. Então, qualquer interpretação é uma tentativa de
de entender, isso vai ser influenciado muito pelo seu aspecto teológico que você tem. Alguns vão dizer que não seriam os filhos naturais, que seriam espirituais, porque Deus não condenaria as crianças. Outros vão dizer que o próprio Deus diz que visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, não há como você definir isso. O que fica claro é o seguinte, que Jesus aqui está dizendo claramente que ele vai usar Jezabel de exemplo. Ele vai pegar a situação desse pecado terrível de Jezabel dentro da igreja e vai usar ele como exemplo para cada uma das igrejas. Que todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Ou seja, não importa o quão bonito seja a obra que aparenta ser feita, se na verdade tem intenções impuras por trás, eu sei. É isso que ele está dizendo. E que vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Ou seja, Cristo aqui está deixando claro para a igreja de Tiatira que ele sabe quais são aqueles que não se afastaram dos seus caminhos, sabe aqueles que se afastaram, e ele vai julgar e dar recompensa a cada um segundo as suas obras, sejam elas corretas ou incorretas. E ele continua no versículo 24 dizendo: todavia, digo a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, nem todos estavam envolvidos nesse pecado. Há tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, que não seguiam os ensinamentos de Jezabel e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, ou seja, não participaram desse pecado, não participaram da prostituição cultual, dos cultos aos outros deuses. Outra carga não jogarei sobre vós, ou seja, ele não vai condenar, não vai jogar a culpa do pecado de um sobre os outros. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, você não tem se mantido fiel, se conserve fiel até que eu venha. Conserve as coisas que você tem até que eu venha. Aí, no final, ele traz a recompensa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, aquele que permanecer fiel, fazendo aquilo que é o que Deus quer, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, isso aqui é uma referência a passagens que vão aparecer mais atrás em Apocalipse, que o próprio Cristo vai dizer a João que quando Cristo voltar para governar a terra, os seus servos, ou seja, a igreja, vai governar a terra junto com ele. E ele continua dizendo: e com cetro de ferro as serregará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Isso aqui é o Cristo falando das nações. Ele está dizendo que as nações, quando ele vier reinar sobre elas, ele com o cetro de ferro as regerá, ou seja, guiará as nações, e poderá reduzi-las a pedaços de barro. Assim também como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E ele ainda vai dizer que vai dar aos crentes a estrela da manhã. As interpretações variam aqui, porque o próprio Cristo é chamado da estrela da manhã, e eu sou de concordar que os crentes aqui reinarão com Cristo, e a estrela da manhã que é a presença do próprio Cristo no reino. É Cristo dizendo, ó, aqueles que permanecerem, ao que guardar as minhas obras até o fim, ele vai dar autoridade sobre as nações, e essas nações serão governadas com cetro por mim, e eles terão a presença da própria estrela da manhã, ou seja, a minha presença no meio deles. Então essa é a bênção, a recompensa que Deus tem, no exemplo de Tiatira, sobre aqueles que conservam as suas obras. Aí tem a questão de que o que é que nós podemos trazer de exemplo para nós, de lição para nós, sobre a igreja de Tiatira hoje. Eu acho que o primeiro exemplo que nós temos é o que está lá no final do versículo 19, onde ele diz o seguinte: as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu acho que é uma coisa importante que a igreja não pode. A igreja tem que fazer de tudo para ser como Tiatira, ela não pode ser diferente disso. A igreja, ela, com o passar do tempo, ela tem que cada vez mais se dedicar a Deus. Então as obras, o serviço, a fé, o amor por Deus, ele não pode diminuir, ele tem que aumentar. Ele tem que aumentar. As nossas obras para o reino, elas têm que aumentar com o passar do tempo. Não pode haver um esfriar do coração. Ele tem que se aquecer com o passar do tempo, tem que aumentar
tem que se transbordar em maior quantidade. Essas obras têm que aumentar. A minha dedicação ao reino ela tem que ser continuamente maior do que era no início e não diminuir. Então eu acho que a primeira lição que a igreja precisa aprender é essa. É aprender que, como Tiatira, nós devemos aprender a ser uma igreja que aumenta o que faz para o reino e não diminui. Ela não pode se esfriar. Agora, aqui não fazer por fazer. É fazer aquilo que Deus manda que nós façamos, é buscar a orientação de Deus, fazer com qualidade, buscando o crescimento do reino, e não somente para dizer, a minha igreja tem isso, a minha igreja não, mas fazer visando que eu quero que o reino cresça, que a palavra de Deus alcance mais pessoas. O segundo aspecto de lição que nós podemos tirar da carta de igreja de Tiatira para a nossa igreja hoje é não cometer é permitir que falsos profetas entrem na igreja. Muitas vezes vai acontecer de entrar um ou outro, mas é não permitir que esse falso profeta ache lugar na igreja. Muitas vezes a gente tem que aprender isso, porque chega alguém se declarando profeta, não quer dizer que ele é profeta de Deus. O fato da pessoa se declarar profeta não quer dizer que ele é. Então a igreja tem que tomar esse cuidado. A igreja tem que ter o cuidado de não permitir que falsos profetas tragam falsas doutrinas. Porque na hora que isso acontece, essa falsa doutrina aconteceu o que aconteceu com Tiatira. Essas falsas doutrinas, más obras, vão causar dentro da igreja um comportamento pecaminoso. Porque é um ensino distorcido. A igreja não tem que... Ela deve evitar que chegue ao caso de Tiatira, de já estar lá que Cristo está vindo com julgamento sobre o falso profeta. Antes disso, a igreja tem que chegar, meu irmão. Você está se declarando crente, mas o que você está ensinando não bate com a Bíblia. Então pare de ensinar aqui na igreja. Quer continuar ensinando isso, vá para outro lugar. Então a igreja tem que ter essa atitude. Tem que ter um pulso firme. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus tem que ser exterminado antes que crie raiz. Porque senão depois a gente vai ter um problema maior. Então eu acho que essas são as duas grandes lições que nós podemos tirar de Tiatira. A primeira é as obras que crescem. É a dedicação ao reino que aumenta com o passar do tempo e não diminui. Não esfria. A segunda é fazer diferente de Tiatira. Não deixar os falsos profetas, as falsas profetisas, os falsos mestres trazerem ensinos incorretos para dentro da igreja. Tem que se cortar pela raiz antes que comece. E se a igreja faz isso, se a igreja aprende a fazer isso, a igreja termina recebendo a recompensa aqui que Deus disse no final. Porque se a igreja faz isso, ela vai chegar ao final e vai ter guardado as boas obras. E se a igreja guardar as boas obras, ela vai ganhar autoridade sobre as nações e vai governar com Cristo. E lembrando, sempre se lembrando, nada do que você faça pode ser escondido de Deus, as suas intenções, pois Ele mesmo diz, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então eu acho que essas são as lições que nós temos que aprender com Tiatira. Aprender do lado positivo, de fazer igual, de que as nossas obras, a nossa dedicação ao reino cresça com o passar do tempo e não esfrie e diminua. Fazer diferente e não permitir que falsos profetas e profetisas tragam falsas doutrinas dentro da igreja que seduzam os crentes para o caminho do pecado e de Satanás. Isso é o que a igreja tem que aprender com Tiatira. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar nos abençoando com essa palavra, que nós possamos estar aprendendo com o exemplo de Tiatira e nos mantendo fiéis, e que as nossas obras possam permanecer firmes, obras de Deus, até o final. Amém? Vamos orar para estar encerrando. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu ensinamento. Que nós possamos aprender com a igreja de Tiatira, Pai. Que nós possamos aprender com ela no que ela fez de certo. Permanecendo com fé, permanecendo em perseverança, permanecendo com obras que aumentem dedicação ao teu reino com o tempo e não diminui. Mas também que nós possamos aprender com Tiatira em sermos diferentes. Que nós não permitamos que Jezabéis, que Balaãos, que Nicolaitas, que esses falsos profetas entrem em nosso meio. Que
Que nós possamos repudiar todo e qualquer ensino que vai de encontro à tua vontade e à tua palavra, Pai. Que nós possamos os expulsá-los do nosso meio para que os pequeninos da tua casa não se percam, Pai. É o que te peço, Pai, que nós possamos aprender com o exemplo de Tiatira, Pai, não ser igual. E ser igual naquilo que era bom. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada. Semana que vem nós vamos estar vendo a igreja de Sardes. Nós temos ainda mais 4 semanas. Nós vimos mais 3 semanas, era 4 com hoje. Nós temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia para ver. São as 3 igrejas que faltam, que estão no capítulo 3 de Apocalipse. Então, semana que vem nós temos Sardes, depois Filadélfia e por último Laodiceia. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.